Interferência da luz, análise do experimento de Thomas Young, que em 1801 provou que a luz tem natureza ou propriedades ondulatórias, o que até então não era provado. Então, a interferência da luz através do experimento de Thomas Young. Quem é Thomas Young? No caso, este aqui atrás. O que ele fez? Fez uma luz monocromática, ou seja, uma única cor de luz, passar por uma fenda dupla, tanto que esse experimento é conhecido como experimento da fenda dupla, e o resultado, quando essa luz passou pela dupla abertura ou dupla fenda, foi completamente inesperado. Após passar pela fenda dupla, a luz numa tela iluminou essa tela com um padrão franjado, que é simplesmente um padrão de interferência, ora construtiva, ora destrutiva. Esse padrão franjado ou listrado, onde há franjas claras e escuras, são padrões de luz e escuridão, reforço e cancelamento de luz, ou seja, interferência ora construtiva, ora destrutiva. Por que este experimento é tão importante na história da ciência? Se a luz tem propriedades ondulatórias, sim, ela sofre interferência à luz, então é uma onda. Em 1801 foi provado que a luz é uma onda, o que era uma discussão muito acirrada naquela época. Entendendo o experimento de Young, Young projetou uma luz monocromática de uma cor só, uma frequência só, numa fenda dupla, uma dupla abertura, e numa tela se projetou o padrão franjado. Franjas claras, luz, e escuras, sem luz. Um padrão de interferência projetado na tela final do experimento. O primeiro fenômeno que acontece no experimento de Young, ali na fenda dupla, é uma difração. A onda monocromática que passa por cada orifício, se cada orifício for uma fenda com dimensões adequadas, a luz vai difratar, e após difratar vai sofrer uma interferência, que é o que se projeta na tela final do experimento, o padrão franjado. Essas regiões de claro e escuro nada mais são que interferência ora construtiva, ora destrutiva, máximos e mínimos de intensidade ou amplitude da onda resultante da superposição das duas ondas que se formaram após a difração. Se nós entendermos que essas ondas aqui desenhadas são constituídas de cristas e vales, onde as cristas foram desenhadas como linhas contínuas e os vales como linhas tracejadas, notem que na tela se projeta uma região de claro, ou seja, de luz, uma franja clara, quando nesses pontos em azul uma linha contínua encontrou outra, uma linha tracejada encontrou outra. Nós temos aqui vale-vale, crista-crista, vale-vale, crista-crista. Nessa linha de projeção, por exemplo, central, nós temos uma região na tela de luz, amplitude máxima. Nas regiões em que a franja é escura na projeção, nós temos uma crista encontrando um vale, uma linha tracejada encontrando uma linha contínua. São os pontos aqui em laranja. Nessa linha de projeção, nós temos uma franja escura. Então, o padrão franjado nada mais é que um padrão de interferência, ora construtiva, ora destrutiva. Prova-se em 1801 que a luz tem propriedades ondulatórias porque sofre o fenômeno da interferência. Observação. Tomando aqui algumas medidas de distâncias do experimento de Young, nós podemos determinar uma equação que calcula a distância d maiúscula entre duas franjas do anteparo naquela tela onde o padrão franjado de interferência é projetado. A distância d entre dois máximos consecutivos ou entre dois mínimos consecutivos depende desses parâmetros de distância aqui mostrados. Se nós multiplicarmos as distâncias verticais desses parâmetros pelas distâncias horizontais, ou seja, lambda vezes L, distâncias verticais, e dzinho vezes dzão, nós temos nesse produto dessas distâncias como determinar a distância d entre duas franjas com claros ou mínimos, máximos ou mínimos consecutivos na tela de interferência. Isolando a distância d, que é o que nós queremos determinar, nós obtemos d igual a lambda L sobre dzinho. Ou seja,
A distância entre dois máximos consecutivos, por exemplo, na franja de interferência, depende diretamente do comprimento de onda, ou seja, quanto maior o comprimento de onda, maior a distância de afastamento entre dois máximos consecutivos. Depende diretamente da distância L, que é a distância entre a fenda dupla, o duplo orifício, e a tela de projeção de interferência. Maiores os fatores de cima, maior o espaçamento entre dois máximos consecutivos. E essa distância depende inversamente da distância Dzinho entre os dois orifícios da fenda dupla. Quanto maior a distância entre as duas frestas, menor vai ser o espaçamento entre dois máximos consecutivos na tela de interferência. Uma importante e interessante aplicação da interferência da luz é o que acontece nos padrões coloridos que se formam em lâminas bem finas, transparentes, que são as chamadas lâminas delgadas. A interferência da luz em lâminas delgadas, fenômeno também conhecido como iridescência. A iridescência acontece nas lâminas finas das bolhas de sabão, no verniz que cobre os antigos discos de CD, também nas penas de algumas aves e nas asas de insetos, assim como nas lâminas de óleo que flutuam sobre a água. A iridescência, que são aqui esses padrões coloridos formados, eles são gerados pela interferência da luz. Aumentando aqui a espessura da película ou lâmina de uma bolha de sabão, vemos que ela é transparente. A luz branca que vem do ambiente de fora incide na face superior dessa película e reflete de volta para o ambiente externo. Acontece que outra parte dessa mesma luz refrata para dentro da lâmina e a lâmina faz o papel do prisma, decompõe a luz branca nas cores do arco-íris. E essa luz já desmembrada nas cores do arco-íris, que penetrou ou refratou para dentro da película, em parte reflete na face inferior. Essa luz que refletiu na face inferior emerge para o ambiente externo e que os observadores enxergam são padrões coloridos de mistura dessas luzes já coloridas que saem para fora da lâmina. São padrões de interferência de luz. Fenômeno do batimento. O batimento é uma interferência, mas é a interferência de duas ondas cujos valores de suas frequências são semelhantes. É quando uma onda de frequência F1, ligeiramente diferente de outra onda de frequência F2, se superpõe. Aqui nós temos, por exemplo, a superposição de duas ondas, uma azul e uma verde, e a resultante da superposição e interferência das duas, que é a onda em amarelo. Separando essas ondas, por exemplo, a onda verde, a onda azul, de frequências F1 e F2, notem que essas frequências são parecidas. A frequência da onda 1 é 1020 Hz e a frequência da onda 2 é 1000 Hz. Ao superpor uma onda na outra, F1 com F2, nós obtemos o que aquele desenho está mostrando. Separando a onda resultante, que é a onda em amarelo, notem que essa onda resultante da superposição de F1 e F2 é uma onda de amplitude toda variada. A cada instante tem uma amplitude diferente. Como se entende esse resultado da interferência de duas ondas de frequências semelhantes? Como é que se entende o resultado do batimento entre F1 e F2? Por exemplo, se nós tomarmos nesse ponto aqui, em que a amplitude da onda resultante é igual a zero, nós verificamos que para as ondas 1 e 2, o que houve nesse momento foi a mistura ou superposição de um vale com uma crista. Se o vale e a crista tiverem a mesma amplitude, a amplitude da onda resultante nesse momento é igual a zero e temos aqui uma interferência destrutiva. Se nós tomarmos outro ponto, por exemplo, onde a amplitude da onda resultante é máxima, nós temos exatamente nesse instante a superposição de uma crista com outra crista. Ou seja, nesse momento a interferência é construtiva e a amplitude da onda resultante da superposição é máxima. E assim vai seguindo. Nós temos momentos de interferência totalmente destrutiva, totalmente construtiva, amplitudes máximas e mínimas alternadas, resultando numa terceira onda, que é a onda de batimento, que tem amplitude variável. Como se calcula a frequência da onda resultante de batimento?
A frequência da onda de batimento tem um valor que é dado pela subtração das frequências das duas ondas que se misturaram. Portanto, a frequência da onda resultante, 1020 Hz menos 1000 Hz, é igual a 20 Hz.